pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar uma retomada do conteúdo da apostila número 1 de filosofia. Aqui vai tratar de 3 pontos principais, que é o surgimento da filosofia, a diferença entre mito e filosofia, e nós podemos incluir a filosofia dos pré-socráticos e a filosofia socrática. Ela inicia trabalhando a questão do mito, que é o quê? Que é uma narrativa transmitida aí geralmente de geração em geração, ou seja, o meu avô contou para o meu pai que contou para mim. O mito ele tem uma função de organização da sociedade grega, de explicação da existência do ser humano e da existência do universo. Uma das características principais do mito é que ele não vai necessitar de uma prova, ou seja, ele não precisa de uma exposição porque ele funciona daquela maneira. Geralmente, qual que é a explicação do mito? É assim porque sempre foi assim. A apostila também ela apresenta 3 formas de mito, que é o mito escatológico, que está relacionado a um apocalipse, o mito cosmogônico, que está relacionado ao surgimento do universo, e o mito épico, que está relacionado aos grandes feitos. Passando a questão do mito, nós vamos para o surgimento da filosofia. E aí, como eu falei anteriormente, a sociedade grega ela era organizada pelos mitos, ela era explicada pelos mitos. Só que chegou num dado momento que essa explicação ela acabou não sendo mais suficiente para alguns gregos. Eles queriam uma outra resposta para aquilo que era dado pelos mitos. Então eles buscaram respostas mais concretas e convincentes sobre as questões explicadas pelos mitos. Esses primeiros gregos eles vão se debruçar sobre a questão da origem do universo. Então eles vão tentar fazer uma cosmologia, ou seja, um estudo do universo, uma ciência que vai estudar a origem do universo de uma maneira racional, porque o mito ele é fundamentado na crença. Então havia-se uma crença de que os deuses criaram o universo. Isso é um exemplo. Então a teoria da criação do universo pelo viés mítico é uma teoria cosmogônica. Pois bem, nós estamos falando aí do século VI a.C. Então, não há uma ciência consolidada, não há o Google para os primeiros filósofos buscarem uma resposta que facilite a vida deles. Então, aonde que eles vão? Eles vão na natureza buscar essa resposta. É na natureza que eles vão buscar as provas que o mito não lhes davam, a concretude que o mito não lhes dava. Por isso que os primeiros filósofos, os pré-socráticos, são conhecidos também como filósofos da natureza. Por quê? Porque é na natureza que eles vão buscar essa resposta. Então, o que eles vão fazer? Eles vão buscar um elemento primeiro, uma substância primordial, que vai ser o quê? A responsável por todas as outras coisas do universo. É como se eles buscassem uma espécie de matéria-prima do universo. Essa matéria-prima, essa substância primeira, eles atribuem o conceito, a palavra grega chamada arqué. Então, a arqué vai ser esse princípio de todas as coisas, esse elemento que vai ser responsável por todas as outras coisas do universo. O primeiro filósofo, o primeiro grego que recebeu essa alcunha de filósofo é o Tales de Mileto. E o Tales de Mileto tinha para ele que todas as coisas se originam da água. Então, para esse filósofo, a arqué é a água. Vamos ter outros filósofos, o Heráclito, o fogo, o Demócrito, o átomo, Anaxímenes, o ar. Mas o mais importante desse processo não é saber qual é a arqué de cada um desses filósofos,
e sim entender o porquê surgiu a filosofia, o que queriam os primeiros filósofos e como eles fizeram isso. Passando a filosofia pré-socrática, nós chegamos no Sócrates. E aí nós vamos ter uma mudança de problema filosófico. Se os pré-socráticos eles estavam preocupados com a questão do surgimento do universo, o Sócrates ele já vai tecer um olhar para o comportamento dos gregos, né? Então, ele ao andar pelas ruas de Atenas, ele vai perceber o quê? Ele vai perceber que muitas pessoas falam de coisas que na verdade elas desconhecem. Elas estão falando sobre aquilo que elas não sabem. Um exemplo, né? As pessoas estão comentando sobre uma decisão como justa. Aí o Sócrates ele vai querer saber o que é justiça. Ou uma discussão, como tem uma discussão do Sócrates com o Hípias sobre a questão da beleza. Aí o Sócrates vai querer saber se o Hípias sabe o que é o belo. Então, é esse problema que o Sócrates identifica nas ruas de Atenas que vai levar ele a fazer com que as pessoas tentem buscar a verdade, que as pessoas admitam a sua ignorância e busquem a verdade. Claro que isso não é tarefa simples, né? Então, o Sócrates, ele vai ter um método para alcançar esse objetivo, que eu ressalto mais uma vez, que é fazer com que as pessoas reconheçam a sua ignorância e busquem a verdade. Então, o método socrático ele é composto de duas partes, a ironia e a maiêutica. A ironia, como nós conhecemos, né, ela está muitas vezes relacionada a você falar algo, mas na verdade você está querendo dizer ao contrário, né? Sabe quando acontece, você faz uma besteira e alguém te fala, ah, bonito, né? Não, não é bonito, a pessoa está sendo irônica. A ironia socrática, ela vai trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque na ironia do Sócrates ele vai se fazer de desentendido, ele vai se fazer de ignorante, né? Como uma forma de atiçar o seu interlocutor, fazer com que o seu interlocutor se empolgue para falar mais coisas. Já a segunda parte do método socrático é a maiêutica. A maiêutica é uma palavra que tem como significado a arte de fazer partos. A mãe do Sócrates era uma parteira e o Sócrates ele se considerava um parteiro de ideias. Por quê? Porque o Sócrates ajudava a trazer à luz aquilo que na concepção dele já estava dentro da pessoa, que seria o quê? Muitas vezes o reconhecimento que ela não sabia, né? Reconhecer que ele era um ignorante. E lembre-se, a ignorância nesse contexto ela não vai estar relacionada a uma falta de inteligência, mas sim como uma virtude, né? Por quê? Porque a partir do momento que você reconhece a ignorância, você vai buscar a verdade. Por isso que o Sócrates se considerava um parteiro de ideias. Então a maiêutica nada mais era do que um processo de perguntas e respostas no qual o Sócrates buscava conduzir o seu interlocutor àquele objetivo principal dele, que é reconhecer a ignorância e buscar a verdade. Então, a partir de uma pergunta, uma resposta, o Sócrates fazia outra resposta, e aí muitas vezes esses diálogos eles não chegavam a uma conclusão direta. Por quê? Porque o interlocutor muitas vezes ficava numa aporia, né? O que seria uma aporia? Seria uma espécie de beco sem saída, no qual ou ele reconheceria que não sabia, ou seja, reconhecer a sua ignorância, ou fugir do embate, né? Ou seja, fugir daquela discussão. E era o que acontecia com muitos, né? Eu vou dar um exemplo breve aqui de um diálogo do Platão chamado Laques. Naquele diálogo, o Sócrates e o Laques estão discutindo sobre a questão militar. Num dado momento desse diálogo,
o Sócrates vai indagar o Laques sobre o que é coragem. E o Sócrates, ele está buscando o conceito, aquela ideia que acaba sendo imutável, não o que cada um julgava ser coragem, que é o que o Laques vai fazer nesse diálogo. E o Sócrates, ao perguntar para ele o que é coragem, o Laques vai julgar que é fácil, né? Ele vai responder o quê? Coragem é aquele que não recua no campo de batalha. Aí o Sócrates vai fazer outras perguntas, né? Uma das perguntas que o Sócrates faz é o seguinte, tá, e aquele que vai recuar no campo de batalha para buscar um terreno que lhe seja mais favorável, isso não é uma coragem? E aquele que se aventura nos mares não é uma coragem? O que o Sócrates quer mostrar com isso é que o Laques está afirmando o que ele julga o que é coragem, né? O que os gregos chamam de doxa, ou seja, opinião. Mas ele não sabe explicar o que é a coragem em si, ou seja, a ideia, o conceito que é imutável. Então, esse é o processo de maiêutica do Sócrates, que junto com a ironia formam esse método que tem como objetivo fazer com que os indivíduos, primeiro ponto, reconheçam a sua ignorância e, num segundo momento, busquem a verdade. A apostila ela vai tratar de outros elementos interessantes também, que vocês vão complementar com a leitura, mas eu diria que ela é dividida nesses momentos principais, né? Como eu falei anteriormente, o surgimento da filosofia, mito e filosofia, no qual vai estar inserida a filosofia pré-socrática e a filosofia socrática, tá? Que são elementos fundamentais, principalmente a filosofia socrática, para lá na apostila 2 nós trabalharmos a ideia do Platão, beleza? Até a próxima.